Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre procedimentos. Na aula passada, apresentamos as espécies de procedimentos, que podem ser o comum ou especial, e ainda falamos das subespécies do procedimento comum, que são 3, ordinário, sumário e sumaríssimo. Nessa aula, iniciaremos a abordagem sobre o procedimento comum ordinário, que é o mais importante de todos. Além de cair muito em concurso, ele é a base de todos os outros procedimentos. Vamos lá! Abra o seu Código de Processo Penal, seu caderno e vamos para o artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Esse primeiro artigo, apesar de não tratar especificamente do procedimento ordinário, continua sendo de muita importância. Esse texto entrou no Código em 2016, ou seja, é uma mudança recente e pode ser cobrada na sua prova. Por isso, anote aí, processos que apuram crimes hediondos terão prioridade na tramitação, e isso ocorre em todas as instâncias. Então, falou em crimes hediondos, falou em prioridade na tramitação. Adentrando de fato agora o estudo ao procedimento comum ordinário, temos o artigo 395. Vamos lá, lendo com atenção. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Para tudo. Larga a caneta, porque antes de verificar quais são os casos de rejeição da denúncia ou queixa, quero que você entenda o que você está vendo aqui. Pessoal, o processo penal, ou seja, o processo que julga uma infração penal, será iniciado ou com uma denúncia ou com uma queixa. A prova ela não cobra conceitos de denúncia ou queixa, mas para você entender onde está pisando. A denúncia ela é feita pelo Ministério Público nos crimes de ação penal pública, enquanto a queixa é feita por uma pessoa comum, chamada de querelante, nos crimes de ação penal privada. Em resumo, o que você tem que saber para sua prova é que a denúncia ou a queixa iniciarão um processo criminal, mas elas não podem ser feitas de qualquer maneira. Tem que existir motivo para que ela exista, tem que ter uma forma para que ela seja válida. E quando elas tiverem problemas em sua constituição, na sua formalidade que seja, elas poderão ser rejeitadas. Vamos esclarecer isso melhor, vendo quais são os casos em que isso acontece. A denúncia ou queixa será rejeitada quando 1. For manifestadamente inepta. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a denúncia ou queixa não é hábil, não é adequada, ou seja, ela não está apta a produzir efeitos jurídicos. O texto dela é confuso, é contraditório, é um texto absurdo. Então, nesses casos, quando a denúncia ou queixa for manifestadamente inepta, elas serão rejeitadas, beleza? Vamos para o segundo caso de rejeição. Serão rejeitadas quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Aqui temos alguns termos bem técnicos, mas basicamente, se faltar pressuposto processual ou condição para a ação, isso significa que em algum lugar do ordenamento jurídico existe uma exigência para que uma ação possa ser proposta. Por exemplo, no crime de difamação, sair falando mal de outra pessoa. Para que o Ministério Público possa propor a denúncia, a vítima tem que autorizar, tem que representar, dizendo que deseja que o processo ocorra. Então, se o Ministério Público elabora uma denúncia sem a representação da vítima, no caso de difamação, a denúncia está inepta, porque falta uma condição, que é a representação da vítima, para o exercício da ação penal. Entendeu? Para a sua prova, o seu concurso, vocês não têm que saber isso com tanta profundidade. Mas o que tem que estar na sua cabeça? Haverá rejeição da denúncia ou queixa se faltar pressuposto ou condição para o exercício da ação penal. Beleza? Anota aí. Por fim,
O último caso de rejeição é quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. O termo justa causa não tem uma definição bem definida entre os estudiosos do direito, mas podemos entender que faltar justa causa é quando faltam provas da materialidade do crime, ou seja, não se sabe se realmente o crime existiu ou se existiu daquele jeito. E também quando faltam provas relativas à autoria do crime, ou seja, se fizer uma denúncia ou queixa sem provas, sem elementos probatórios fáticos para sustentar a acusação, haverá rejeição por falta de justa causa para o exercício da ação penal. Beleza? Em resumo, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for inepta, faltar pressuposto ou condição, ou quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Beleza? Inepta, pressuposto ou condição, ou ainda quando falta justa causa. Anotem o resumo aí. Seguindo o nosso estudo, vamos para o artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á, ou seja, recebe a denúncia ou queixa e ordena a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, pessoal, está dizendo o seguinte: nos procedimentos ordinário e sumário, se o juiz não rejeitar a denúncia ou queixa, ou seja, ele vai receber a denúncia ou queixa, naquelas 3 hipóteses que vimos, se ele receber, então, a denúncia ou queixa, ele vai ordenar a citação para o acusado se defender, respondendo à acusação no prazo de 10 dias. O acusado tem 10 dias para responder à acusação. Vamos esquematizar para ficar mais fácil. Primeiro, aconteceu a infração penal. Depois, vamos supor que o Ministério Público ofereceu a denúncia. Aqui, o juiz tem 2 opções. Ou ele rejeita a denúncia por ser inepta, faltar pressuposto ou condição, ou entender ainda que falta justa causa, ou o juiz vai receber a denúncia e na mesma decisão que receber, ele vai ordenar que o acusado seja citado imediatamente e responda à acusação em 10 dias. Então, a partir do momento que o acusado for citado, ele terá 10 dias para responder à acusação. E anote com destaque, a resposta é escrita. Quero que você destaque muito bem essas informações, elas são muito importantes. O acusado terá que responder à acusação por escrito, no prazo de 10 dias. Mas e se o acusado não for encontrado? Se o réu não for encontrado, ele será citado por edital. E aqui temos uma informação importante. No caso de citação por edital, que a gente já viu, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Então, pessoal, quando a citação for por mandado, os 10 dias para a resposta à acusação começa a contar de quando o réu foi efetivamente citado. Ele está sabendo do processo e começa a contar 10 dias. Mas na citação por edital, como vimos, não dá para saber exatamente quando o réu teve conhecimento da citação. Então, quando falamos em citação por edital, o prazo de 10 dias para se defender será contado a partir de 2 momentos: ou do comparecimento pessoal do acusado, ou do comparecimento do defensor que foi constituído para apresentar a defesa do acusado. Em resumo, prazo para responder à acusação na citação por edital será contado a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do seu defensor constituído. Beleza? Caminhando para o fim da nossa aula, vamos verificar o que o acusado pode alegar em sua defesa. O que ele poderá alegar na sua resposta escrita? O artigo 396-A responde. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações e especificar as provas pretendidas e ainda arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então, pessoal, o acusado pode praticamente tudo na resposta à acusação. O próprio código diz, pode alegar tudo o que interessa à sua defesa. Pode oferecer documentos, especificar as provas que pretende produzir, indicar testemunhas. Então, quero que você tenha isso em mente. O acusado pode alegar tudo que quiser alegar para o bem da sua defesa. Beleza? Outro dispositivo importante é o parágrafo 2º, que diz: não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Então, aqui é o seguinte: teve denúncia, o acusado foi citado para responder à acusação. Passaram-se 10 dias e nada, o acusado não apresentou defesa. Nesse caso, como já vimos, o acusado não pode ficar sem defesa, mesmo que esteja ausente. O código proíbe que o acusado fique sem uma defesa técnica. Por isso, caso o acusado não se defenda, será nomeado um defensor público para realizar a defesa. E nesse caso, o defensor vai receber o processo e terá mais 10 dias para responder à acusação. Beleza? O acusado não se defendeu no prazo. O processo vai para a defensoria realizar a sua defesa. E antes de ir embora, vamos fazer uma questãozinha para treinar. Vamos lá, muita força. Nos procedimentos, e aqui temos uma lacuna, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá vai receber a denúncia ou queixa e, lacuna para completar, assinale a alternativa que preencha adequada e, respectivamente, as lacunas. Caro aluna e aluno, dê um pause no vídeo e tente responder. E se tiver com dificuldade, pode consultar o artigo 396. Pausou o vídeo? Conseguiram? Tudo bem? Vamos lá, então. E a resposta é a pura letra da lei. Letra B. Nos procedimentos ordinário e sumário, se o juiz não rejeitar a denúncia ou queixa, ele vai receber e vai citar o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Em resumo, se o juiz não rejeitar, ele vai ter que citar o réu para responder à acusação, e por escrito vai ser essa resposta, no prazo de 10 dias. Espero que você tenha acertado, mas se você errou, leia o artigo 396 estudado nessa aula e você entenderá melhor o seu erro, beleza? Espero você na próxima aula, em que falaremos da absolvição sumária e da designação de audiência. Até lá!